Meus nobres, meus irmãos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero do fundo do coração que sim. Tá? Esse episódio ele será diferente, ele será um pouco mais especial que os outros episódios que nós temos a oportunidade de fazer aqui. Isso porque esse episódio ele está previsto a ser transmitido não só no canal Arsênicos, mas também no canal do meu nobre amigo e irmão Homem das Cavernas e também o Nova Vertente Entretenimento. Para mim é motivo de alegria, né? Poder saber que, se Deus assim permitir, a gente terá a chance aí de interagir com outras pessoas, né? Com mais pessoas que o normal. E quem sabe poder trazer algo de positivo. Esse é um dos meus objetivos, né? Com esse projeto, tá bom? Então, seja para lhe ajudar a dormir, dizem que a minha voz ela é meio sonífera, né? Tem algumas pessoas que se beneficiam disso, pelo que eu entendi. Ainda ontem eu estava conversando com um amigo aí que eu vi que os olhinhos, de tanto eu falar, os olhinhos estavam começando a virar e tal, quase dormindo. Eu particularmente acho legal, né? Tem gente que poderia se irritar com isso. Pô, o cara não tá me respeitando, o cara tá pegando no sono e tal. Não, pra mim tá tranquilo. Né? Se não for com isso, de repente alguma coisa que a gente possa aprender aqui junto. O mesmo momento que você pode passar aí, né? Você tá ocupado, tá fazendo alguma coisa, tá trabalhando. Tem gente que gosta, né, de ficar ouvindo aí um podcast, uma coisa assim. Então, enfim, fique à vontade aí para fazer um bom uso, se assim for possível, né, desse episódio. Meus nobres, entrando agora um pouco mais no assunto, também é importante, tá? Já ia me passando. É importante dizer que esse episódio ele também terá uma versão em inglês, tá? Não é uma tradução direta, é muito importante pontuar isso. Uma das coisas que eu acho muito bacana de se fazer, né, é me manter livre. Eu não quero deixar nada assim muito engessado. Mas, se for do seu agrado, ouvir também o outro, né? Se de repente você quiser praticar um pouco aí o seu inglês, né? Eu acho que pode ser bacana, mesmo porque tem uma vantagem aqui, como eu não sou nativo no inglês, o meu inglês ele tem obviamente as suas limitações e eu falo mais lentamente, então pode ser um pouco mais interessante até para acompanhar, tá bom? Agora sim, meus nobres, caramba, a mesma coisa que eu falei no outro episódio, eu vou falar aqui. Eu já tenho um título, né, pronto. Deixa eu só ver aqui o título, né, só para tentar ser um pouco mais completo as minhas palavras aqui. O título que eu estou dando é Encontrando Paz na Tempestade. Eu fui pego, né, de surpresa aí por duas situações, inclusive essa semana. Eu recebi um texto nas minhas mídias sociais em relação a um barco. Era um texto que falava basicamente que o que faz um barco afundar não é a água que está em volta dele, mas a água que entra nele. Muito interessante, né? E eu estava ouvindo uma pregação também aí no rádio, e aí o cara estava falando sobre
essa questão, essa passagem, a história de Jesus, no qual ele estava no barco e tal. Então eu achei meio conveniente, né, falar sobre isso. Vou falar aqui em analogias, tá? E para isso eu gostaria de dividir com os senhores duas histórias que eu ouvi nos últimos dias. Duas histórias assim profundas que me geraram um impacto, né? Que para mim assim foram muito importantes de ouvir, de participar inclusive de um pouco, de um pedacinho da história, mesmo que de maneira bem quase insignificante. Não é insignificante, mas enfim. E as pessoas me deram assim a permissão para dividir as histórias, tá? Então, por uma questão de preservação de identidade, eu vou modificar aqui algumas coisas, né? Mas a história é real, tá? As coisas que serão contadas são reais. Só questões aí próprias, né? Como nome, por exemplo, que a gente trocou. Vamos lá. A primeira história é de Alex. Alex é uma pessoa que nasceu, né, num lar que a gente pode chamar de disfuncional. E, meus nobres, eu peço inclusive a licença para que os senhores não necessariamente queiram julgar ou fiquem julgando assim algumas coisas aí relacionadas a Red Pill nessa história, tá? Eu penso que o foco aqui ele é mais do ponto de vista emocional, interno e mais voltado para a pessoa de Alex, né? Os senhores vão entender logo por que eu estou falando isso. A mãe, ela teve 4 filhos com 4 pais diferentes, tá? Então se casou com o primeiro, teve filho. Mas algum tempo depois o relacionamento não foi à frente, então houve divórcio e aí houve um novo casamento, no qual foi gerado mais um filho. E a situação se repetiu algumas vezes. Tá. 4 filhos no total. E Alex, esse ponto também é bem interessante, né? Quando eu perguntei sobre a mãe, com os conceitos Red Pill na cabeça, tentando também entender um pouco a história, Alex é muito categórica, assim, foi muito, como é que eu posso falar? Foi muito contundente em dizer que a mãe, na verdade, foi uma ótima mãe, no sentido de educar, no sentido de mostrar o que é o certo. Mas assim, com todo respeito à memória e tal, à pessoa da mãe, né? Mas talvez essa questão, ou muito provavelmente essa questão dos relacionamentos, teve uma influência, né, sobre a vida de Alex. Porque Alex cresceu e desde uma idade assim mais jovem, já foram detectados alguns sintomas aí de questões emocionais. E hoje o diagnóstico que lhe cai sobre é o de depressão crônica, tá? E aqui entra o contexto da história de Alex, né, no qual eu passei a ter um pouco mais de conhecimento. Um dia, conversando com Alex, me foi dito que Alex expressou o desejo de viajar, de tirar, né, o que a gente chama aí de tirar um ano sabático. Interromper um pouco as atividades corriqueiras, trabalho, estudo e tal, e passar um ano assim, né? Ou para um país aí diferente de tudo, né? Ficar um pouco longe de tudo aí e tal, sei lá, espairecer a mente, novas aventuras,
Alex tem mostrado aí cansaço, né? Uma estafa, um desânimo em relação às atividades cotidianas. Mas aí começamos a conversar um pouco mais profundamente, né? E é interessante que quando a gente resolve, né? Quando a gente resolve ouvir de maneira ativa e prolongada, a gente começa a perceber coisas nas pessoas. E o que depois Alex mesmo e eu penso, né, conseguimos perceber dessa história é que essa vontade de querer sair do habitat natural não era como um desejo que a gente vê de jovens. Hoje é comum, né, depender do país e das condições, os jovens fazerem isso, né? Termina os estudos, então larga tudo, vai para um país aí, passa um tempo, vai de férias ou vai trabalhar, faz coisas novas para descobrir um pouco o mundo, né, para se abrir. Mas me parece que a questão de Alex vai além. Era uma espécie de vontade de fugir da situação natural, né? Dessa questão interna, não natural, mas essa situação interna, essa depressão, esse vazio. E aí me faz lembrar até daquela música de Carlinhos Félix. Quem é cristão aí dos anos 80 vai lembrar, a música Ponto a Ponto, né? No qual Carlinhos Félix fala que para encontrar Deus saiu rodando o mundo todo, saiu rodando em vários países, procurando externamente o que só poderia encontrar internamente. E essa me parece ser a situação de Alex, né? Inclusive tivemos um momento bem agradável assim, resolvemos orar juntos e tal, e enfim, a busca de Deus para essas questões pessoais. Uma idade jovem, devo dizer, né? Mas já consciente, aberto, né, a possibilidade de, enfim, a aceitar certas questões. Tem pessoas que ainda ficam na negação, né? Não querem admitir fraqueza, né? Depressão, não, isso não existe. E aí vão tocando a vida, né? Com um buraco na alma que às vezes só tende a crescer. E acha que coisas externas vão resolver. Aí tem gente que acaba recorrendo ao álcool, ao sexo desenfreado. E aí o que era ruim tende a ficar pior, né? Cara, que dá uma de puritano, não. Mas o que eu tô falando é pelo menos baseado naquelas coisas que eu tenho visto aí das pessoas. E também situações pessoais, né, que eu já vivenciei. Enfim, essa é a situação atual de Alex. E eu vejo grandes perspectivas de mudança e de melhoria, o que é muito bacana de ver, né? Aí pulamos para a segunda situação. E aqui vamos chamar a pessoa em questão de Maria. E sim, obviamente é uma mulher. E aqui eu preciso fazer uma pausa para fazer mais uma vez o pedido que volta e meia eu faço. Homens, aprendam a desabafar. Aprendam a se abrir. Aprendam a abrir o coração. Com vocês mesmos. Isso que é o mais interessante. Tem gente que não se conhece. Tem gente que simplesmente não consegue nem perceber o que está acontecendo dentro de si, porque parece que resolveu esquecer de si mesmo, viver a vida de outros, viver o que outras pessoas querem, sabe? Essa situação que eu vou contar agora de Maria, por favor, desconsiderem o sexo de Maria, o sexo feminino, mas considerem o fato de que é uma história que pode acontecer com qualquer um e que acontece com muitos homens, com a clara diferença que muitos homens engolem a situação e não estão abertos à mudança, ao reconhecimento, tá? Maria foi concebida, né,
no lar que não parecia, pelo que eu entendi a história, né? Um lar que não parecia assim ser dos mais funcionais. Tanto que chegaram ao ponto, né, o pai e a mãe de divorciarem. E algum tempo depois, não sei precisar exatamente quanto, mas talvez anos depois, a mãe de Maria, ela encontrou um homem que resolveu casar com ela, que resolveu aceitar a Maria, tomar a Maria por filha. E ao que me parece, foi um relacionamento um relacionamento bem sucedido, tá? Não é o ponto, mas eu confesso que eu tenho um pouco de pé atrás, né? De uma pessoa sem filho casar com uma pessoa com filho, porque os riscos são muito grandes, mas não é o caso. E mais uma vez, por favor, desconsiderem red flags, red pills e etc. Por favor, eu peço aos senhores que foquem na questão emocional, tá bom? Então, estamos na situação em que Maria ela encontrou uma figura paterna, no qual a ama, gosta dela, ensinou coisas, sabe? A figura de pai. Ela chama-o de pai. Reconhece a paternidade dele e de uma pessoa que é independente. Né? Então, muito bacana de se ver. Só que Maria, talvez pela questão da ausência do pai biológico ou por outras razões, ela enfrentou problemas ao longo da vida, problemas que levaram ela a questionar a questão da aceitação, o amor próprio, o respeito, tá? E Maria, pelo que eu entendo, é uma pessoa muito boa, muito gente boa, mas que está em busca de aceitação. Só que aí acontece um efeito bem interessante. Tem muita gente que nessa busca pelas coisas internas acabam, na verdade, ajudando muito outras pessoas. Então Maria é aquela pessoa que todo mundo gosta, aquela pessoa que está sempre disponível, sabe? Aquela pessoa que se o amigo liga, ela larga tudo, né? Vai lá de noite para acudir a pessoa, perde horas de sono e depois vai trabalhar no dia seguinte com olheira, porque prestou uma ajuda. E faz, até onde eu vejo, de coração, tá? Só que aí tem a questão do balanço. Fazer muito para os outros, de repente pode representar você não estar fazendo muito para você. E essa falta de balanço, ela pode ser muito perigosa, no sentido da pessoa que está desesperadamente assim atrás de um pouco de afeto, atenção, poder correr o risco de cair nas garras de um homem que, no caso de um relacionamento, né? No caso, muita mulher faz isso e homem também, né? Cair nas garras de uma pessoa que na verdade só quer te usar, só quer aproveitar alguma coisa de você, né? Uma pessoa que, por exemplo, só quer, sei lá, tirar seu dinheiro, pode acontecer. Uma pessoa que precisa ser louvada, né? Tem gente que precisa de atenção constante, que precisa que as pessoas fiquem elogiando aos pés, né? E a gente pode cair nessa situação aí, né? Pode acontecer. E, enfim, hoje Maria encontra-se numa situação aí de romance que pode não ser muito legal. Uma pessoa que na verdade é até uma boa pessoa, ao que parece, mas que a união deles pode representar um problema grande para ela, principalmente no futuro. Quer dizer, ela pode correr risco de ter que se submeter a várias coisas que não são legais para ela. Tudo em busca de
né? Tudo em prol de um pouco de atenção e amor, sendo que ela tem direito a muito mais. Esse que é o ponto. Eu não acredito em merecimento, mas eu acredito no direito. Temos o direito, né? Não que vá acontecer com todo mundo do ponto de vista de relacionamento, mas enfim. Mas o nosso foco aqui é a questão emocional. E aqui eu paro a história também da Maria, né? E o que é que eu vejo em analogia? Voltando um pouco ao início da conversa. A tempestade. Tanto Alex quanto Maria se encontram em tempestades internas, situações difíceis, o mar agitado, né? Eu já estive num barco no meio de um mar agitado. Meu pai amado, você não sabe o que fazer. Você vê o barco virando de um lado para o outro, gente vomitando de um lado, vomitando de outro, passando mal. Às vezes o barco tendo que parar completamente, porque o mar tá bravio demais. E aí o que fazer? Aí vem a parábola, né? Não a parábola, mas a história de Jesus no barco. Não é uma parábola, porque não foi uma questão, assim, uma metáfora, mas foi uma história que a Bíblia conta que aconteceu. Posso até ler essa história aqui. Acho que pode ser interessante, né? Dê um minutinho. Já estou com a história meio engatilhada aqui. Está salva. Vamos lá. Jesus acalma a tempestade. Está em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus nobres, eu acredito que a resposta ela não pode ser mais simples. Aqui estamos falando de uma tempestade, né? A Bíblia fala de uma tempestade externa, mas eu acho que eu me sinto no direito de usar a história da tempestade como uma analogia, como um exemplo de problemas internos, de turbilhões emocionais aos quais passamos. Eu acho que existem duas coisas que podem ser muito eficazes se você quiser ter, né? Se você quer que o mar dentro de você se acalme. Um deles é você conhecer o mar, que no caso é o seu coração, tá? O autoconhecimento, ele pode gerar muita coisa positiva. O autoconhecimento pode fazer a gente aceitar situações. E quando a gente se aceita, quando a gente aceita as situações, quando nós admitimos as situações que estão acontecendo dentro da gente, aí também pode acontecer outra coisa muito bonita.
o reconhecimento de que tem algo errado e o reconhecimento de que nós não podemos resolver as coisas sozinhos. Aí que entra Jesus na história, para acalmar o mar. Né? Ou, se você estiver afundando, Ele também pode te salvar. Mas de uma forma ou de outra, o autoconhecimento e o reconhecimento de que Jesus ele pode estar contigo aí, mais ainda, tá? E que Ele pode estar contigo aí nessa situação e que as coisas podem melhorar. Perceba, eu não estou aqui prometendo mundos e fundos, não estou prometendo que basta fazer uma oração e pedir com muita fé que tudo vai simplesmente acabar e acalmar de hora para outra. Não é isso. Acho que chega um momento que temos que ter Temos que fazer um uso também racional, né? Claro. Vamos botar assim, praticar a fé. Só que as respostas, elas podem não vir na hora. Mas o relacionamento com Deus, ele pode causar muita coisa boa, sabe? Então assim, eu não sei o que é que você está passando, né? Se é que você está passando algo. Espero, na verdade, que você não esteja passando. Espero que esse episódio seja só uma maneira de você estar se distraindo. Mas tem gente aí, tem irmãozinhos nossos aí que estão passando por situações complicadas, financeiramente, emocionalmente, questões crônicas, né, depressão, relacionamentos ruins. Às vezes não tem nem força de sair de um relacionamento, desenvolver aí uma dependência emocional. Então, assim, de maneira muito humilde, eu gostaria de convidar os senhores para orar aqui comigo, conosco. E assim, quem se sentir à vontade, por favor, né? Encontre um lugar tranquilo. Quem também não quiser, né? Respeito completamente. É uma coisa muito pessoal. Tá bom? E com a vossa permissão, vamos lá. Pai, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom a todo tempo. O Senhor está conosco. Mesmo que nós não percebamos, a Tua graça é sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelos nobres que aqui estão, ou que já saíram também. E em nome de Jesus te pedimos aqui pela vida de todos nós. O Senhor sabe dos nossos problemas, o Senhor sabe da nossa vida, o Senhor sabe das nossas frustrações. O Senhor sabe daqueles nossos traumas que ninguém mais sabe. O Senhor sabe daquilo que fazemos quando ninguém vê. E Pai, o meu pedido aqui nesse momento para mim, para os nobres que estão, né, conosco aqui indiretamente, é que o Senhor venha estar conosco, não só por causa dessas situações. Não é simplesmente um negócio, um business. Eu faço algo, eu oro, aí Deus me abençoa com a coisa X e aí pronto, eu sigo minha vida. Não é isso. O pedido aqui é de uma mudança de vida. O pedido aqui é que o Senhor venha fazer mais e mais morada ainda nos nossos corações. Para que os nossos olhos possam se abrir também, né? Para que em nome de Jesus nós possamos viver aquilo que o Senhor quer, que é o mais importante. Que venhamos a entender que se a Bíblia fala e dá ordenanças, não é por uma mera questão de um Deus brincalhão, que só quer ver a gente sofrer e proibir de fazer as coisas que são legais. Não. Existem princípios, né? E
Por mais que ficar com mulheres diferentes, fazer sexo com mulheres diferentes, possa ser uma coisa boa, possa trazer prazer e traz, não sejamos hipócritas. Eu acredito que a conta chega de alguma maneira. Existem consequências. Então assim, Pai, te pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude nas nossas tempestades. Que o Senhor nos traga paz, que o Senhor nos faça entender o que está acontecendo e como devemos agir. Mas que muito mais que isso, que as nossas vidas estejam da maneira que o Senhor quer, que o Senhor espera. Abençoa as pessoas que estão à nossa volta, nos ensina a perdoar, a limpar o nosso coração. Às vezes essa é a causa também dos problemas, falta de perdão, mágoa incrustada. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. É difícil, mas pela Tua graça e em Ti conseguimos, podemos. Continua conosco, nos abençoa, nos desculpa pelos nossos erros. Nos abençoa na nossa semana, no nosso mês. Muito obrigado porque o Senhor é Deus. Muito, muito, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus nobres, que coisa boa, né? Obrigado. Obrigado pela presença dos senhores. Tá bom? Que Deus continue abençoando a vida dos senhores. Se quiserem comentar algo, entrar em contato, existem e-mails aí, né? Para quem está vendo, acho que eu já falei no começo. Mas enfim, fique à vontade nos comentários, para a gente também poder crescer junto, né? E é isso. Muita paz, tá certo? Fique com Deus. E até a próxima, se Deus assim permitir. Valeu!